E o texto está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. E eu queria meditar com você em cima desse texto com a seguinte tema: atitudes necessárias em tempos de pandemia. Quais são as atitudes que nós devemos ter, que nós devemos demonstrar nesses tempos de pandemia, nesses tempos de coronavírus? Que você possa ler comigo, atentar para ter essas mesmas atitudes. 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus do céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas
e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, e vieram contra Judá e Jerusalém. Judá foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Amém? Esse texto que eu li, ele conta um pouco de um momento na história de Israel, em que, né, na época reinava o rei Josafá. E Josafá estava tudo bem com ele estava bem no seu reinado. E o que ocorre é que, de repente, levantou-se o inimigo e veio contra eles, veio para guerrear, né? Ou seja, Josafá ele estava como a maioria de nós, vivendo a sua vida, conduzindo a sua casa, administrando o reino, administrando a sua vida. E de uma hora para outra, sem menos esperar, se levanta o inimigo e vem contra ele, contra os da sua casa. E esse inimigo coloca todo mundo em risco. Por quê? Porque vem para destruir a sua casa, o seu reino, a sua vida. E Josafá, então, nesse momento, ele se vê numa situação muito difícil, muito complicada. E o texto que nós lemos, ele mesmo diz: ó Senhor, nós não sabemos o que fazer nessa circunstância. Hoje nós estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus, que começou na China. E nós poderíamos, talvez, alguns até disseram no começo: ah, mas isso é do outro lado do mundo, é lá na China, não tem nada a ver comigo. Eu moro aqui no Brasil, não vou viajar para a China, não, nada a ver. E aí seria apenas mais uma notícia, como muitas notícias que a gente escuta, que a gente ouve pela televisão, mas que a gente escuta ali naquele momento e em seguida sai para trabalhar, sai para fazer as atividades normais e toca a nossa vida e pronto. E aquilo apenas foi mais uma notícia da qual nós tomamos conhecimento. Às vezes chegamos no trabalho, comentamos com uma pessoa, com um colega, ou em casa mesmo, com a família, com os vizinhos, e aquilo é apenas um comentário, mas que não nos afeta em nada, porque foi com alguém do outro lado do mundo, foi com algo que aconteceu por lá e que não nos diz respeito. Só que
com esse mundo globalizado, com as pessoas viajando de um lado para o outro, essa doença ela chegou até nós, né? E chegou e nós precisamos enfrentar esse inimigo. A diferença desse inimigo para o inimigo que Josafá enfrentou é que esse inimigo que nós estamos enfrentando, ele é um inimigo invisível e que ameaça também a nossa vida. Mas assim também nós podemos e devemos ter algumas atitudes para enfrentar esse inimigo que se levanta contra nós. E eu queria exatamente aproveitar esse texto e examinar a vida de Josafá, as atitudes que Josafá e que o povo teve diante do Senhor, e tirar um ensinamento, tirar um entendimento para as nossas vidas. Quais são as atitudes que Josafá teve e que nós podemos também ter nas nossas vidas? Primeira atitude que eu queria lhe estimular até nesse momento de pandemia é que você confie em Deus, apesar dos seus sentimentos. Josafá claramente demonstrou a Deus o seu medo, a sua inquietação, porque ele viu que o inimigo era muito maior do que a sua capacidade de enfrentar. E ele, mesmo estando na condição de rei, mesmo sendo aquela pessoa que deveria expressar confiança, fortaleza, ele não escondeu o seu sentimento. Ele teve medo. O versículo 3 do capítulo 20 que nós lemos, o texto diz: Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Então, é interessante que Josafá, ele não foi paralisado pelo medo. O medo não o paralisou. Ter medo, meu querido, é normal e é salutar. Toda pessoa saudável tem medo. O medo é necessário para a nossa sobrevivência. Quando a gente vê um perigo, quando a gente vê uma ameaça, o que é que a gente faz? O nosso sentimento de proteção, de sobrevivência, faz com que a gente se afaste do perigo, corra com medo do perigo, para se preservar, para se proteger. Então, o medo, ele é benéfico. O medo, ele só é maléfico quando ele nos paralisa, quando ele nos deixa à beira da irracionalidade. Aí sim o medo é complicado e é maléfico, e é esse medo que nós devemos evitar. Eu me lembro que na sexta-feira agora, eu estou trabalhando normalmente lá no banco, e quando eu cheguei à agência, o gerente pediu para eu comprar um álcool gel ali na Talim, porque eu havia dito para ele que eu conseguia aqui como síndico do prédio, havia conseguido comprar aqui para o prédio. E aí ele disse: Joaquim, veja se você consegue lá para a gente comprar aqui para a agência também. E eu fui. Cheguei lá na Talim, estava uma fila enorme. E aí eu fiquei aguardando na fila por 1h30, fora da loja, no sol. E quando já estava perto de entrar, chegou uma senhora grávida, também procurando o produto. E ela, como grávida, ela tem prioridade no atendimento. Só que eu fiquei surpreso, porque as pessoas que estavam ali, inclusive uma pessoa que se apresentava como médica, anestesiologista,
ela disse que aquela senhora não iria passar na frente, não iria ter prioridade, porque o momento em que nós estávamos vivendo era um momento em que a prioridade não valeria. E eu fiquei vendo a irracionalidade das pessoas diante do medo. Isso tudo para comprar um álcool gel. Então, para você ver como o medo, quando ele não é controlado, ele nos faz agir irracionalmente. Então, o que eu aprendo aqui com Josafá? Que eu posso expressar o meu medo, eu posso ter um sentimento, eu estou sujeito, eu estou suscetível ao medo. Ainda mais nessa época em que a gente tem internet, que chegam as notícias, que chegam os vídeos, chegam os áudios aterrorizantes de pessoas desesperadas, especialmente alguns em tese da área de saúde que estão vendo a situação mais caótica à sua frente. Então essas pessoas, através desses áudios, estão espalhando o medo, o pânico, o terror. E eu queria que você aprendesse com Josafá que você precisa confiar em Deus apesar dos seus sentimentos. Não deixe que o sentimento de medo, de pânico, controle a sua vida, mas confie em Deus. Josafá, ele era uma pessoa normal como eu e você. Ele não era nenhum super homem, não era nenhum super espiritual. E ele decidiu confiar os seus sentimentos. Então, ore a Deus, expresse a Deus os seus sentimentos. Fale: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou ansioso. Senhor, eu estou apreensivo. Senhor, eu estou temeroso com a situação. Eu não sei o dia de amanhã. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa situação que nós estamos vivendo. Não há nada de errado você expressar ao Senhor, mas ao invés de você ficar expressando o seu medo ao seu vizinho, ao seu parente, deixar que esse medo faça com que você fique nervoso e comece a ficar impaciente dentro de casa e comece a se estressar, que você possa fazer como diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, fale para o Senhor, ao invés de falar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos, fale das suas ansiedades para o Senhor. Coloque diante do Senhor, porque Ele tem cuidado da sua vida. Então, primeiro atitude, primeiro conselho que eu deixo para você com base nesse texto: confie em Deus, apesar dos seus sentimentos. Josafá escolheu confiar. Eu e você também podemos escolher a atitude com a qual nós vamos enfrentar esse momento. E nós, como cristãos, a atitude correta para a gente enfrentar esse momento é a atitude de fé, de confiança, não de medo, não de pânico e não de desespero. A segunda atitude que eu aprendo aqui nesse texto, que Josafá teve e que nós podemos nos espelhar nele, é que nós devemos, além de confiar em Deus, nós devemos incentivar as outras pessoas ao nosso redor a confiarem em Deus também. Ou seja, eu não só confio em Deus, mas eu também estimulo as pessoas que estão ao meu redor a confiarem em Deus. Ao invés de eu passar pânico, ao invés de eu passar medo, ao invés de eu passar terror, como cristão, eu vou passar a confiança em Deus. Veja que no capítulo 20, no versículo 3 e 4, que foi que Josafá fez quando ele soube da notícia que o inimigo estava vindo contra a vida dele? O texto diz: ele apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O que foi que Josafá fez?
ele, como autoridade em Israel, que ele era o rei, ele apregoou um jejum, ele convocou o povo a buscar a Deus, a confiar em Deus, a pedir socorro ao Senhor. Então, você, como pai, como mãe, como autoridade na sua casa, que você tenha a mesma atitude de Josafá. Estimule os outros. Aproveite esse momento para estimular a fé e a confiança em Deus. Mostre às pessoas que estão ao Senhor o caminho correto, a forma correta de enfrentar esse momento. Quando alguém chegar ansioso, preocupado, mostre para ele o que a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Olha o que o texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ou seja, Paulo está dizendo que eu não devo estar ansioso por coisa alguma, mas ao contrário, que seja as minhas petições, as minhas necessidades, aquilo que eu estou precisando, que eu coloque diante do Senhor, que eu apresente a Deus. Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá ânimo, me dá vigor, me dá esperança, aquieta meu coração, tira de mim todo o pânico, tira de mim toda inquietação. Eu confio em Ti, eu declaro a minha fé e a minha confiança em Ti, por meio da súplica e com ações de graça. Aprenda a agradecer a Deus. Mescle as suas petições com as ações de graça. Não fique apenas pedindo, mas agradeça a Deus. Agradecer o que, pastor, nesse momento? Agradecer pela sua vida, agradecer pela sua casa, pela sua família, agradecer pela bênção do Senhor, agradecer por tudo que você já recebeu. Olhe ao seu redor, veja ao seu redor. Você tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Não deixe que a preocupação do momento, não deixe que a necessidade do momento, não deixe que a crise do momento faça com que você esqueça tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, todas as coisas boas que o Senhor proporciona a você. Não se renda ao medo, não se renda ao desespero, mas apresente por meio da oração e da súplica e com ações de graças. E Paulo diz que se você fizer isso, no versículo 7 de Filipenses 4, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, além de apresentar ao Senhor as suas necessidades, as suas ansiedades, colocar diante do altar de Deus, a Bíblia Sagrada tem uma promessa de que Ele vai retirar a ansiedade, Ele vai guardar seu coração, Ele vai guardar a sua vida do medo, da inquietação. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Você vai ter paz não apenas para você, mas você vai ter paz para compartilhar com as outras pessoas. Então, confie em Deus e estimule as outras pessoas a confiarem em Deus. Se você for passar mensagem, passe mensagem de estímulo, de fé, de confiança. Compartilhe palavra de Deus, compartilhe versículo da Bíblia. Grave um vídeo, grave um áudio. Fale alguma coisa que traga, que estimule a confiança em Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que Josafá me ensina. A terceira atitude é que eu devo clamar a Deus. Josafá, ele diz assim: por que
em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, Josafá clamou a Deus, ele disse: Deus, eu não sei o que fazer. Quantos de nós estamos nesse momento exatamente na mesma situação? Deus, eu não sei o que fazer. A gente está recebendo informações do governo, dos órgãos oficiais. Eu queria que você se ativesse às informações dos órgãos oficiais e não a outras informações, porque tem muita fake news, para que você ali naqueles sites, você tenha as informações como se preservar, como cuidar da higiene, do cuidado pessoal, para evitar contaminação, higienização. Isso aí, com relação a isso, nós sabemos o que fazer, mas nós precisamos saber o que fazer espiritualmente. Josafá disse: Senhor, eu não sei o que fazer nesse momento, mas me ajuda. Clame a Deus, apresente a sua vida, a sua necessidade para o Senhor. Senhor, eu não sei, eu estou travando uma guerra com um inimigo que é invisível. É uma coisa totalmente nova que nós estamos vivendo. É algo totalmente inusitado a situação pela qual nós estamos passando. Não sabemos o que fazer. Os governos estão atônitos. As autoridades estão apreensivas. Aqui nós temos o nosso prefeito da cidade, que em tese seria a maior autoridade da nossa cidade. Ele próprio está em casa, isolado, porque testou positivo para o coronavírus. Então, nem ele tem o que fazer, ele está de mãos atadas, está manietado. Então, é uma situação nova. Os governadores, prefeitos, cada um criando leis, regras, normas, fechando fronteiras, fechando estabelecimentos comerciais, a ponto de que foi necessário que o presidente ontem editasse uma medida provisória regulamentando, porque nós não podemos fechar as fronteiras do estado, da cidade. Como é que vai chegar os alimentos, como é que vão chegar os medicamentos, como é que vão chegar os suprimentos? Não tem como. Mas o medo, o temor faz com que até os governantes, onde eram as pessoas que deveriam trazer a calma ao povo, deveriam trazer o bom senso, estão agindo de forma insensata. Por quê? Porque não sabem o que fazer. Então nós estamos diante de uma situação totalmente nova. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos clamar a Deus. Clame a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua empresa. Clame a Deus pela nossa cidade, clame a Deus pelo nosso estado, pelo nosso país, para que a gente possa encontrar uma solução. Clame a Deus pelo mundo. O mundo está padecendo. E nós precisamos do favor de Deus, conseguir um antídoto, conseguir uma vacina. A gente está correndo contra o tempo. Só ontem na Itália foram mais de 700 mortes. Quase 793. 793 mortes. Só num dia só. Em um único dia. Então, nós orarmos a Deus, pedir ao Senhor, Senhor, abrevia esse tempo, clame a Deus, ore ao Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. O salmista diz no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro.
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus fez os céus, Deus fez a terra. Tudo que existe no céu e na terra está debaixo do controle de Deus, obedece à ordem de Deus. Então, mais do que nunca, é preciso clamar a Deus, é preciso confiar em Deus. Você diz, pastor, eu vou orar como? Eu quero lhe dar uma sugestão. Ore a palavra. Os salmos são especialmente úteis nesse momento. Você pegar um salmo e se apropriar daquele salmo, orar aquele salmo, colocar como sendo você falando, ao invés do salmista. Por exemplo, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você diz para Deus, Senhor, Tu és o meu pastor, Tu és o Deus que cuida de mim, Tu és como ovelha do Teu pasto, é o Senhor que me protege, é o Senhor quem cuida da minha vida, nada me falta, eu confio em Ti. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou confiar em Ti. Então você se apropria do salmo para a sua vida. Você ora este salmo como se fosse o salmista que compôs aquele salmo. Aproveite, se você não tem palavras, se você não sabe o que dizer, porque às vezes a pessoa está meio que atônito, não sabe nem como falar, não tem nem como expressar. Então, use a Bíblia Sagrada como esse recurso. Eu queria ler aqui o Salmo 91, alguns versículos, e que você possa se apropriar deste salmo. No versículo 1 do Salmo 91, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Você ora a Deus e diz, Senhor, eu habito no Teu esconderijo, eu descanso na Tua sombra, Tu és o Deus onipotente, nada foge ao Teu controle, tudo está debaixo do Teu poder e do Teu controle. Então ore o salmo e aproprie-se da verdade contida nesse salmo. Versículo 2 diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua pessoa, eu confio no Teu poder, eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Versículo 3, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, eu confio no Teu livramento. O Senhor é quem me livra da peste perniciosa. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me ampara. Em Ti eu estou seguro. E aí assim sucessivamente, cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Senhor, eu estou seguro em Ti. Senhor, eu descanso debaixo das Tuas asas. Versículo 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Declare isso ao Senhor. Olha, é uma peste, estamos vivendo um momento de mortandade. Senhor, eu confio em Ti. Eu declaro a minha confiança no Senhor. No versículo 10, 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, faça do Senhor a sua morada, faça do Senhor o seu refúgio. Versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você vai ter que, provavelmente, amanhã sair para trabalhar, assim como eu vou ter que trabalhar, porque os bancos não pararam até o momento. E lá vamos estar transitando, tendo contato com pessoas, mas o Senhor é quem vai nos guardar nos nossos caminhos. Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para que nos guardem nos nossos caminhos.
No versículo 12, ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece na alguma pedra. No versículo 14, é uma promessa do Senhor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa é a hora, irmão, de você demonstrar que conhece a Deus, se apegando a Ele, confiando no Senhor. E aqueles que conhecem ao Senhor, o Senhor, Ele promete estar com eles, promete não abandoná-los. Então, se você conhece a Deus, como eu acredito que conheço, que teve uma experiência de salvação, então se apegue ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor diz, porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o seu nome. Essa é a hora de fazer a distinção entre quem conhece e quem não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus vai buscar ao Senhor, vai se apegar a Ele, e não se apegar com medo, com desespero, com a irracionalidade. No versículo 15 ele diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, nós temos promessas do Senhor para as nossas vidas. Então, se acalme, clame a Deus, confie no Senhor, porque Ele vai estar conosco durante todo o período da nossa vida. Jesus disse, antes de voltar para o céu, antes de ascender ao céu depois da sua ressurreição, ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim da história. Quarto, uma atitude que eu preciso que você tenha nessa manhã, nesse dia, durante esse período, é que você entenda que Deus tem poder para intervir e para livrar nesse momento. O Senhor, Ele enviou o profeta para lembrar ao rei, para lembrar a cidade de Judá, a Josafá, que a batalha não era deles, mas era do próprio Deus. No versículo 15, o Senhor diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então entenda que o Senhor, Ele tem poder para livrar, para intervir nessa situação, para lutar por nós, porque a peleja não é só nossa. Se você ficar só no seu desespero, se você ficar confiando apenas nos seus recursos, aí sim, é você contra o vírus, é você contra a circunstância. Mas se você confiar no Senhor, se você chamar o Senhor para dentro da sua situação, para dentro da sua vida, da sua circunstância, Ele que vai lutar. A batalha é dele, não é sua. Olhe o que foi que aconteceu. O povo aqui não precisou nem lutar, porque Deus disse, olha, vocês vão só sentar e assistir a minha salvação. No versículo 17, ele disse, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Nós estamos exatamente agora parados em casa, todo mundo parado, ninguém tem ordem de sair, autorização de sair, a não ser que seja extremamente necessário para resolver uma situação de comprar um alimento no mercantil, ir numa farmácia, mas até para isso já existem os serviços de delivery. Então, quem está obrigado a sair? As pessoas que trabalham na área de saúde, que tem que ir para o hospital para atender, as pessoas que trabalham em supermercado, em posto de gasolina. Tem algumas atividades que a pessoa tem que ir para poder manter aquela atividade, para até servir aos outros que estão demandando aquele serviço. Mas a maioria de nós está parado em casa. Ficai parados e vede
o salvamento que o Senhor vos dará. Espere, confie. Deus tem poder para intervir nessa situação. Deus tem poder para intervir nessa história. Deus pode estabilizar essa pandemia. O vírus pode se estabilizar. O vírus pode ser debelado. Uma vacina pode ser encontrada nesse período. Como pode também não acontecer. Como pode também piorar a situação. Mas independente do que venha a acontecer, você precisa entender que você serve a um Deus que tem poder para intervir, para salvar. Aqui no caso específico de Josafá, ele agiu, ele salvou, ele entrou com providência. E assim nós devemos orar e clamar a Deus pela intervenção do Senhor, para que ele também entre com providência nas nossas vidas. Agora, independente do que venha a acontecer, eu quero que você entenda algo. Se Deus fizer ou se Deus não fizer algo do jeito que eu quero ou como eu espero, o amor dele não muda. Deus só não vai estar dando prova que te ama se ele operar te livrando. Porque a maior prova de amor que Deus já deu para conosco já está dada, que foi a cruz de Cristo. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a maior prova de amor de Deus para conosco não é um livramento, não é ele entrando com alguma providência na nossa vida hoje. A maior prova de amor Deus já nos deu por meio da cruz de Cristo, trazendo a salvação da morte eterna, que é o maior livramento que Deus pode nos dar. Porque essa vida física, ela vai se desfazer um dia. Com certeza, essa situação vai passar. Algumas pessoas vão padecer, outras vão sobreviver, e a história vai continuar. Mas, independente do que venha a acontecer, o amor de Deus não se altera. Deus está no controle. E o que é que eu tenho que fazer? Como eu não sei o dia de amanhã, como eu não sei o desfecho da situação, o que eu preciso fazer é simplesmente confiar em Deus, clamar a Deus e crer que Ele tem poder para entrar com providência e com salvação. Me entregar e confiar a minha vida, a minha família, a minha circunstância, a minha cidade, o meu país ao Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Nesse intervalo, vamos fazer o que as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde mandam fazer. Fica em casa, faz higienização, lava a mão com sabão, com álcool gel, saiu de casa, quando chegar, tira a roupa, bota para lavar, tomar os cuidados necessários. Essa é a nossa parte, fazer aquilo que depende de nós. E naquilo que não depende de nós, é confiar em Deus, na intervenção do Senhor. Porque assim como Ele entrou com salvação, com livramento na vida de Josafá e do povo de Israel, Ele pode também entrar com livramento nas nossas vidas. Acima de tudo, o que nós precisamos estar preparados nesse momento é que, independente da morte física, nós precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentar a eternidade.
Porque a morte física, ela vai chegar a todos. Alguns ela vai chegar agora, outros não. Mas independente da morte física chegar, nós precisamos estar preparados para não enfrentarmos a morte espiritual. Porque a morte física é temporária, mas a morte espiritual, ela é eterna. E nessa morte espiritual, só Deus pode salvar. Só Deus pode intervir por meio de Cristo Jesus. Então, aproveite esse momento, volte-se para Deus, confie em Cristo. Peça a Cristo para entrar na sua vida. Peça ao Senhor para perdoar os seus pecados. Peça ao Senhor para entrar na sua história e viva com Deus. Alguém já disse que a humanidade não será a mesma depois desse evento. Nós não seremos mais os mesmos. Que você possa não apenas se tornar uma melhor pessoa, mais humana, mais solidária, mais humilde, consciente da sua fragilidade, mas acima de tudo, que você possa se tornar uma pessoa que tem fé em Deus, que ama a Deus, que anda com Deus, e que o Senhor, Ele é não apenas uma referência para você no Natal, na Semana Santa, nas datas religiosas, mas que o Senhor, Ele seja referência para você dia após dia, que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Esse é o meu desejo. E por fim, a última atitude que eu queria deixar de recomendação para você nesse momento de pandemia é que você adore a Deus enquanto você ora e enquanto você confia. No versículo 21 de 2 Crônicas, do texto que nós lemos, antes mesmo da vitória, Josafá, ele levou o povo a adorar a Deus. O inimigo ainda não tinha sido derrotado, o inimigo ainda vinha contra eles, mas Josafá, ele teve uma atitude, ele se antecipou, ele creu, porque Deus disse que iria livrar, iria salvar, iria estar com eles, e antes mesmo de Josafá ver isso cumprido, Josafá, ele adorou e levou o povo a adorar a Deus. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, quando o inimigo vinha contra eles, eles começaram a adorar a Deus. E o Senhor agiu e eles viram o livramento de Deus. Então, enquanto você confia, enquanto você ora, adore a Deus, adore ao Senhor. Como é que a gente vai saber o final dessa história da pandemia? Como vai terminar? Nós não sabemos. Mas mesmo sem eu saber, mesmo sem a gente saber como vai derrotar esse inimigo que está vindo contra nós, nós devemos ter a mesma atitude de Josafá, adorar a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, nós reconhecemos que Ele é tudo. Quando nós adoramos a Deus, nós colocamos os nossos olhos fixos em Deus e não na circunstância. Adorar a Deus me traz calma, me faz ficar centrado, me faz entender que existe um Deus que está acima dessa circunstância, dessa situação. Então, enquanto você ora, enquanto você confia no livramento, na ação, na intervenção de Deus, aproveite para adorar. Antecipe-se em adoração, porque essa é a atitude correta. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. A adoração, você não vai adorar a Deus
como uma moeda de troca, como uma garantia para que você não seja infectado, para que você seja salvo, para que você seja livre. Você vai adorar a Deus com uma atitude de reconhecimento de que Ele é tudo e que nós não somos nada. Você vai adorar a Deus como um reconhecimento de que Ele é o autor da vida, Ele é o preservador da vida, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá e viabiliza a nossa vida aqui na Terra. Eu estava essa semana conversando aqui em casa, eu estava dizendo que se a Terra fosse mais próxima do Sol, a gente torraria. Se a Terra fosse mais distante do Sol, nós congelaríamos. Ou seja, a Terra está exatamente no local em que é possível a vida humana ser viável aqui no planeta. É Deus quem viabiliza a nossa vida. É Deus quem viabiliza a nossa existência. Então você vai adorar a Deus exatamente por isso. Por quem Ele é. Não simplesmente por aquilo que Ele pode fazer, trazendo salvação e livramento. Mas, acima de tudo, por quem Ele é. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Deus soberano sobre a história humana. Ele é o Deus soberano sobre a minha vida. Ele é o Deus soberano sobre a sua vida. Então, aproveite esse momento que você está em casa e adore a Deus. Para de ficar um pouco na internet. Para de ficar um pouco na televisão. E adora a Deus. Vá ler um livro, vá ler a palavra, vá fazer alguma coisa. Não seja como aquelas pessoas que não creem, que não leem a Bíblia. Não vá simplesmente pegar e ficar maratonando no Netflix, vendo filme, série. Aproveite, você disse que não tem tempo. Reclama de falta de tempo, que a vida é muito corrida, pois agora você tem todo o tempo. Vá ler a palavra, vai se edificar com um livro, vá cantar a Deus, vá adorar o Senhor, faça algo construtivo para que você, ao terminar esse período, você possa não simplesmente contabilizar quantos filmes você assistiu, quantos episódios você assistiu, mas você possa contabilizar e dizer: eu me aproximei mais do Senhor, eu me aproximei mais da minha família, eu estive mais perto dos meus familiares, eu cuidei mais da minha casa. Algo que você possa ver como construtivo na sua vida. Ore, adore a Deus enquanto você confia, enquanto você espera. Que você possa, através dessas atitudes, demonstrar uma confiança inabalável na pessoa de Deus, porque Ele é o Senhor da vida e da nossa história. Que Deus nos abençoe nessa manhã.